turma, tudo bem com vocês? Aqui nós vamos continuar a resolver o caderno do 8º ano, Aprender Sempre, aulas 3 e 4, soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. O objetivo da aula é verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Bom, nós vamos começar desenhando um triângulo e medindo os ângulos internos com auxílio de um transferidor. Bom, então eu peguei aqui uma folha de caderno, desenhei um triângulo, sem me preocupar muito com as medidas, e agora nós vamos, com o auxílio do transferidor, medir esses ângulos internos. Então esse tracinho eu coloco coincidindo com o vértice e me preocupo de deixar ali alinhado o início do transferidor, o 0 graus, com a linha do meu triângulo. Bom, então medindo aqui, nós temos 10, escorregou um pouquinho, eu tenho que me preocupar de deixar ele certinho aqui, o vértice, e alinhado com a linha. Então nós temos, começando do 0, 10, 20, 30, 40 graus esse ângulo interno, tá? Então já vou registrar aqui os 40 graus. Medindo o outro ângulo interno desse triângulo, sempre com a mesma preocupação de colocar o tracinho no vértice, aqui eu tenho 40, 50, 60 graus. Então, vamos anotar aqui, esse ângulo interno, essa abertura, é 60 graus. Falta apenas um ângulo, o terceiro ângulo do triângulo, deixando lá o tracinho com vértice, alinhando o transferidor. Nós vamos ter aqui uma medida, contando a partir do 0, de 40, 50, 60, 70, 80 graus. Não tem muita precisão, nessas reguinhas, elas não são muito precisas, mas já serve para esse tipo de atividade que a gente está fazendo. Então, eu vou anotar aqui que eu obtive 80 graus. Bom, aí dando sequência, escreva as medidas dos 3 ângulos verificados por você. Aqui, então, nós vamos registrar os ângulos, depois nós vamos determinar e registrar a soma das medidas desses ângulos e depois comparar a medida com outras medidas de outros triângulos. Então, nesse espaço abaixo, ou aqui mesmo no exercício, a gente já pode fazer esse registro para estar pensando nesses ângulos. Eu vou anotar aqui, 60 graus, 40 graus e 80 graus, que foram as medidas que eu obtive naquele triângulo que eu desenhei no caderno. No passo seguinte, então, eu tenho que fazer a soma dessas 3 medidas, o 60 mais o 40, mais o 180, mais o 80, que dá 180 graus. Aí o próximo passo seria fazer uma comparação, porque o nosso deu 180. Seria fazer uma comparação com medidas de outras pessoas. O que eu fiz? Eu peguei alguns triângulos que já tinham medidas prontas para a gente estar refletindo se acontece a mesma coisa. Então eu peguei aqui primeiramente um triângulo que tem 3 ângulos de 60 graus, onde a soma desses ângulos internos, esse SI significa a soma dos ângulos internos, vai dar 180. Peguei um outro triângulo, que é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto aqui de 90 graus, ao símbolozinho do ângulo reto, e vou fazer a soma dessas 3 medidas, que é 90 mais 50 mais 40, também dá 180. E aqui um terceiro, que eu tenho 120 mais 20 mais 40, que também vai dar 180 graus. Bom, nós vimos vários exemplos, vocês podem também confirmar com outros desenhos de vocês, fazer a medição. Esses números não precisam ser necessariamente aqui tão exatos como eu coloquei, podem aparecer números decimais, mas a soma tem que dar 180 sempre. Aí nós temos o que você percebeu em relação aos resultados obtidos. Escreva a conclusão do grupo em seu caderno. No caso, você vai escrever a sua conclusão se baseando aí nesses triângulos que nós vimos, como se fosse uma atividade em grupo. Na atividade 2, os triângulos a seguir estão com as medidas dos seus 3 ângulos internos informados, Então, como naqueles exemplos anteriores, aqui eu já tenho medidas. Que tipo de relação podemos estabelecer entre as medidas dos ângulos internos de cada triângulo? Então, nós vamos fazer as somas aí nesse exercício para, na verdade, verificar se realmente essas somas vão resultar em 180 graus, Vocês vão testar aí, somando os ângulos internos de cada um dos triângulos. Na atividade 4, Rafaela quer construir triângulos e está pensando nas medidas que utilizará para os ângulos internos de cada um. Então, nós temos esses itens, item A, B, C e D, cada um correspondendo a um triângulo, e a gente vai verificar, no caso, se essas medidas aí são realmente medidas de ângulos internos de um triângulo. O que então nós teríamos que fazer? Fazer a soma, No caso aqui eu vou pegar o item A como exemplo, vou somar o 30 graus, mais o 50, mais o 80,
E se essa soma resultar em 180, é porque são os ângulos internos de um triângulo. Então, somando aqui, ó, 0, aqui vai dar 16, então a soma deu 160. Significa que esses ângulos aqui não poderiam ser as medidas de um triângulo, que a soma tem que dar 180. E vocês testem com os demais. A próxima atividade. A lição de casa de André era medir os ângulos internos do triângulo abaixo e marcar suas medidas. André mediu 2 destes ângulos e deixou o terceiro para medir no dia seguinte. Ao amanhecer, foi terminar sua lição, mas não encontrou seu transferidor. Ajude André a descobrir a medida do terceiro ângulo. Então aqui nós temos 2 ângulos, né, que é o 78 e o 53, e está faltando a medida do terceiro ângulo. O que a gente sabe? Que a soma desses 3 ângulos tem que dar 180. Se eu somar esses 2 ângulos aqui, eu já vou saber quanto que vai faltar para chegar em 180. Agora, como fazer essa atividade tem diversas formas. Eu posso pegar 180 e subtrair o resultado da soma, né, do 78 mais 53. E também tem uma outra opção que seria a gente montar um tipo de equação. Vou chamar aqui esse ângulo desconhecido de x, mas a ideia é sempre a mesma, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 78 mais 53 mais x é igual a 180, e eu teria então que descobrir qual o valor desse x, ou seja, qual o ângulo que somado a esses outros 2 ângulos resulta em 180. Aí nós temos a atividade 6, observe o ângulo a seguir, o triângulo a seguir, perdão. Então nós temos aqui algumas medidas já indicadas, mas não são as medidas dos ângulos internos do triângulo, eu tenho medidas que são externas. Então, nós vamos pensar um pouquinho. Ó. Esses 2 ângulos juntos aqui, por exemplo, formam aquele desenho do transferidor, que é o 180 graus, como se fosse metade de uma circunferência, né? 180 graus. Bom, se eu já tenho 120 graus, esse y tem que ser 60, porque os 2 juntos, né, para formar aquela medida do transferidor, a meia-lua, seria 180 graus. Então, só esse pedacinho, o y, vale 60. O mesmo raciocínio eu posso ter aqui para os demais. Ó, o x mais o 75 tem que dar 180. Ou seja, o valor de x eu consigo obter pegando 180 graus menos o 75 que eu já tenho, que vai dar 105. Ou seja, o x vale 105 graus. Essa aberturinha aqui vale 105. Bom, se nós formos pensar aqui de uma forma mais simplificada, nesse triângulo eu vou ter as medidas. Ó, já tenho as medidas de 2 dos ângulos e vai estar faltando um, que é algo que a gente já fez em exercício anterior. Esse mede 60, esse daqui que seria o valor de x mede 105 e está faltando a medida do terceiro ângulo ali que eu estou chamando de z, né? Que o exercício chama de z. Aí nós podemos pensar aqui, ó, se eu somar o 60 mais o 105 mais o z, que eu não conheço ainda o valor, tem que resultar em 180. Então, eu tenho que descobrir qual é o valor que eu colocaria para z para que essa soma aí resultasse em 180 graus. Se eu somar os 2 primeiros ângulos, já dá 165. Quanto falta, então, para chegar em 180 graus? Aí abaixo nós teríamos, então, as alternativas, né, dos valores para x, y, z, já que a gente já resolveu ali na página anterior, aí a gente vem aqui e assinala a alternativa que se encaixa então com os valores dos ângulos nessa ordem x, y e z. O próximo exercício, o exercício 2, nós temos também aqui um triângulo, onde nós temos algumas medidas que já estão registradas, né? No caso eu tenho o ângulo x, e tenho o ângulo 30 e tenho um ângulo reto de 90 graus. Para resolver, eu uso o mesmo raciocínio do exercício anterior. Ou seja, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. O 90 mais o 30 mais o x dá 180 graus. Aí a gente verifica, né? Acho que dá para fazer mentalmente aí qual desses valores, qual dessas alternativas seria a medida do ângulo x. Poderia também montar aqui um cálculo, né? Por meio de equação, ó, que o 90 mais 30 mais o x tem que dar 180. Aí eu resolvo essa equaçãozinha que vai dar uma dessas respostas aí acima. E é isso aí. Qualquer dúvida estaria à disposição de vocês. Boa atividade e até mais!